do justo. Adão me matou, Jesus me deu vida. Adão me fez inimigo de Deus, Jesus me reconciliou. Adão me fez corrupto, Jesus me fez incorruptível. Adão me condenou, Jesus me salvou. Então vamos aí ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui o recado de Deus. Temos aqui um pedido. Paulo, é o seu esposo? Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do Paulo Roberto. Repreendemos, Senhor, toda enfermidade, toda mentira na mente, toda força contrária contra essa palavra. Repreendemos, Senhor, e declaramos que a vida de Deus, que o Espírito do Senhor que está sobre o Espírito dele, vai vivificá-lo, vai regenerá-lo, vai oxigenar a sua vida, renovar, trazer de volta a energia, porque está escrito, e assim nós cremos, declaramos vitórias, em nome de Jesus. Ligamos na terra, está ligado nos céus, abençoamos na terra, está abençoado nos céus. Declaramos sim, que a bênção do Senhor está sobre ele, e sobre sua família, em nome de Jesus. Está entregue a Deus, glórias a Deus. Romanos 5, 12. Todos, Romanos 5, 12. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Romanos 5, 12. Paulo diz: cada um veja como edifica a sua vida. Versículo 12, Romanos 5, 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Entrou ou não entrou? Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso se chamava a lei de imputação. É como você colocar várias peças de dominó. Sabe o que é um dominó? Uma do lado da outra, e você derrubar uma, vai caindo todas elas. Então Adão fracassou. Diz que o fracasso de Adão atingiu os homens. Mas vamos ler para a gente entender até que homens esse fracasso atingiu. E quando Jesus veio, o que aconteceu com essa morte, com esse pecado que veio através de Adão? Será se ele continuou entrando em todos os homens? Porque Jesus, Cristo homem, você sabe que Jesus veio como? Jesus chorou, Jesus sentiu, Jesus se agoniou, Jesus se angustiou. Jesus teve todo o ser humano. Ele era um ser humano, ele era Deus, mas ele era um ser humano. Ele veio como gente, ser humano, igual a mim e você. Então se o pecado tivesse sido arrastado até ele, passaria por ele e chegaria em nós. O que ele fez? Todo o pecado caiu sobre ele. O teu, o meu, o nosso pecado caiu sobre ele. E quando cai sobre ele a morte, cai sobre ele a doença, cai sobre ele a maldição. Então tudo que era para cair sobre nós, ele veio, e diz a Bíblia que ele veio como substituto. Então ele tomou o nosso lugar, e agora nós estamos aqui tomando o lugar dele.
Parece uma coisa contra a Bíblia, né? Você falar que você está aqui no lugar de Jesus. Não sou eu quem estou falando, quem fala é a Bíblia. Jesus falou assim, ó, enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo, mas eu vou sair e vocês ficarão como luz do mundo. Enquanto eu estou na terra, eu sou o sal da terra, mas quando eu não estou mais, vocês se tornaram o sal da terra. Então ele transferiu a sua vida para nós e ele levou a nossa vida para ele. Você não precisa mais sofrer. Você que está pela rádio, você que está pela internet, vai me ouvir por um CD, em qualquer horário, você não precisa mais sofrer. Ele foi o nosso substituto. Vamos continuar aqui a leitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, estou no versículo 12 ainda, pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ponto. Porque até o regime, até o período da lei, o tempo da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou, ou seja, governou a morte desde Adão. Entretanto, reinou a morte. Que morte é essa? Porque o pecado entrou, diz no versículo 12, pelo pecado entrou a morte. Aí no versículo 13 ele diz, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Pastor, você está dizendo que a gente não vai morrer na carne? Não estou dizendo isso. Quando fala de morte, é morte eterna. Reinou a morte eterna de Adão até Moisés. Todos nós vamos dormir na carne. Na realidade, o crente, segundo o apóstolo Paulo, ele não morre, ele dorme. O próprio Jesus, quando ele foi visitar uma pessoa que estava dormindo, né? A pessoa falou que ela estava morta, a menina, e Jesus falou, ela não morreu, ela dorme. Ele falou, ela dorme. Então, à vista de Deus, aos olhos de Deus, quando alguém entra no caixão, bota no caixão e se enterra, aquela pessoa não morreu, ela está apenas num sono, porque diz a palavra de Deus, que quando o Senhor voltar, o Senhor aparecer no céu, diz que Ele vai dar uma palavra de ordem, que os que estiverem no túmulo vão se levantar. Se estão mortos, não se levanta, mas quem está dormindo, se levanta. Então, estão dormindo, vão se retornar. Continua aí a leitura. 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram quantos? Morreram quantos? Muitos, não são todos, diga, muitos. Eu tenho explicado, por que a Bíblia diz que a morte passou a todos, e aqui no versículo 15 ele diz que morreram muitos. Porque a palavra todos não quer dizer todos totalidade, quer dizer todos os eleitos de Deus. Então a Bíblia trata dos eleitos de Deus. Quando fala que morreram os eleitos de Deus, porque você pode perceber que é isto, lendo o versículo 15, que você percebe. Todavia não é assim o dom gratuito como pela ofensa, porque se pela ofensa de um morreram quantos? Muitos. Quem foram esses muitos que morreram? Os eleitos de Deus. E os outros pastor, os outros já nasceram destituídos da glória de Deus, já foram criados como joio, já foram criados como cabritos, foram feitos para destruição, foram feitos para ser lançado no fogo, na fornalha, aonde não morre. Diz a Bíblia que
Lá não morre, as pessoas vão buscar a morte, mas não morre. É sofrimento eterno. Vamos lá, na leitura. Todavia não é assim o dom gratuito, como pela ofensa, e pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre quantos? Qual muitos? Aqueles muitos que morreram. Então Jesus não veio para salvar todo mundo, Jesus veio para salvar os muitos. Todos quem? Todos os eleitos, os muitos, os eleitos de Deus. Então a Bíblia trata disso, e isso tem que estar na tua mente com clareza, sem nenhuma dúvida. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou-se de uma só ofensa, Adão, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, Adão, reinou a morte governou, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não sei se você já foi em algum sepultamento de cristão, e você já foi em sepultamento de gente que não é cristão. Você vê uma diferença. As pessoas cantam, as pessoas ficam sorrindo, porque sabe que aquela pessoa não está morta, ela está apenas dormindo. E a gente sabe que ela já está com Deus, o Espírito está com Deus. Então quando a pessoa que é de Deus dorme, há uma tranquilidade no meio da família, há uma tranquilidade no meio da igreja, o pastor não fica desesperado, a igreja não fica desesperada, porque sabe o destino daquela vida. A gente já sabemos como que aconteceu na cruz, né? Jesus falou, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Então, a pessoa dormiu, o corpo fica e o espírito volta para Deus, volta para casa. Amém? Vamos continuar aqui a leitura. Dom 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim, por uma só ofensa, veio o juízo, olha só, olha, você tem que entender isso, veio o juízo sobre todos os homens. Sabe que o todos aqui não é todo, totalidade. Tem passagem bíblica que diz assim, que os apóstolos estavam numa cidade e toda a cidade entrou naquele local onde estavam os apóstolos para ouvir a palavra. Agora você acredita que toda a cidade cabia dentro de um lugar só? Então não é todos totalidade, é todos o grupo que Jesus está separando. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Por que não foram todos que se tornaram pecadores? Porque os que se tornaram pecadores foram os santos que Deus colocou para serem santos. Na queda de Adão, esses santos se tornaram pecadores, até a vinda do nosso Senhor, né? E os outros, pastor, já eram pecadores, criados para isso. Você não pode esquecer que existe joio e existe trigo. Trigo não vira joio, nem joio vira trigo. Deus fez um e Deus fez o outro. Amém? Tenha isso na tua mente. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de quem? De quem? De um só. Quem foi esse? De um só. Muitos se tornarão justos. Então você vê, Adão veio, desobedeceu, tornou o homem, muitos se tornaram pecadores.
Jesus veio e obedeceu, e muitos se tornaram justos. Então, muitos se tornaram pecadores, e através da obediência de Cristo, esses que se tornaram pecadores, voltaram a se tornarem justos. Continuando a leitura. Sobreveio a lei para que avuntasse, quer dizer, para mostrar. A lei se levanta, Deus declara a lei, dá a Moisés para mostrar a transgressão do homem, o baixo nível de vida que o homem estava vivendo. Porque até os mandamentos chegarem aos homens, o homem não sabia que matar era errado, roubar era errado, adulterar era errado, não honrar pai e mãe era errado. Eles não sabiam. Aí chega o mandamento e aí eles começam a olhar uns para os outros e dizem: caramba, nós estamos todos errados. Não tem salvação para a gente. Você está errado, você não honra teu pai e eu não honro a minha mãe. Você é um adúltero, você adultera. Então estava todo mundo num pacote só. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, Deus que ilumina a nossa vida, que nos faz compreender e crer no Evangelho, crer na palavra, a palavra é tudo, a palavra é nossa esperança, porque a palavra é Cristo, a palavra é nossa saúde, a palavra é a vida eterna, a palavra é um Espírito, a palavra transformadora, renovadora, purificadora, santifica, justifica, edifica e transforma, muda a mente, levanta os caídos, faz do fraco ser forte, faz do medroso corajoso, faz do solitário andar em família. Eu oro sim, para que as tuas palavras sejam o árbitro das nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus que ama Jesus, que se considere morto para o pecado e vivo para Deus, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, meu amado cooperador fidelíssimo, que anjos trabalhem em teu favor. Adão fez, Jesus também fez. Diz a Bíblia que Jesus obedeceu. Adão desobedeceu. Diga, Adão desobedeceu, Jesus obedeceu. Se você lê a história de Jesus, quando antecedia o período que ele estava para ser crucificado, as horas anteriores, ele sentiu na sua carne o peso daquilo que iria cair sobre ele, porque na realidade o que caiu sobre ele foi todo o pecado dos eleitos de Deus. Foi uma carga, foi uma sobrecarga. Diga, uma sobrecarga caiu sobre o Senhor. Eu não posso aceitar que um cristão que ouviu o Evangelho, que crê no Evangelho, que pratica a palavra, ainda pense que o que governa hoje é Moisés, o que governa hoje é o pecado, o que governa hoje é a morte, o que governa hoje é a vida, irmão. Jesus falou em João 6, e falou: as palavras que eu tenho dito a vocês, elas são espírito, elas são vida. Então quando você recebe a palavra dele, irmão, você não olhe para esse livro aqui como se fosse um livro de autoajuda,
coisa comum. Essas palavras aqui, quando elas estão sendo faladas aqui, elas estão saindo vida. O que está saindo da minha boca é vida. O que está saindo da minha boca é remédio para curar qualquer coisa. Essas palavras, elas transformam qualquer coisa. Você vê, o destino de Adão, quando Adão esteve aqui na terra, ele veio com um propósito. Porque, eu já disse aqui, vou repetir, muitos pensam que Adão deu um susto em Deus. Deus não espera. O anjo Lúcifer deu um susto em Deus. Se transformou em diabo e Satanás. Já dizem por aí que Lúcifer é Jesus Cristo. Quando ele ressuscita, o nome dele se chama Lúcifer. Estão pregando por aí. Olha as asneiras que estão sendo ensinadas por aí. Então você vê, não há susto. Deus não se assustou com o que acontece. Deus não se assusta com o que acontece. Você tira por Jesus. Jesus entrou num barco, estava cansado, deitou, dormiu, e veio uma tempestade, vento, chuva, água entrando no barco, molhando todo mundo desesperado. E Jesus não acordou com água entrando, com o barulho do vento, com a chuva molhando, com as águas invadindo. Ele não levantou, ele ficou quieto lá. Devia estar encapado com uma capazinha, a água batia, ele nem sentia, estava lá descansando. E ele abre os olhos, o homem via tempestade, o homem via vento. Ele não via, porque nada assusta Deus, diga-se, nada assusta Deus. Graças a Deus. O que assusta é o homem. Quando você vai no médico, o médico fala, está com isso. Mas se você tem o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, dentro de você, nada pode te assustar também. Dentro de nós tem vida, irmão. Quando uma mulher está gestante, está gerando uma neném, é vida. Então quando você recebe a palavra, você está recebendo vida, está sendo gerado. Paulo falou, até que Cristo seja formado. Toda vez que você vem aqui, por isso que eu falo, irmão, não falta. As pessoas pensam que eu quero o dinheiro delas. Alguns pensam que o pastor quer dinheiro. Mas se eu quisesse dinheiro, eu faria como os outros fazem. Campanha, corrente, vende isso, vende aquilo, dá envelope para levar para casa, traz dinheiro e faz isso, faz aquilo. Irmãos, eu quero que você seja uma mulher, um homem cheio de vida, cheio de esperança, cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de confiança na palavra. Se eu não te mostrar o evangelho de fato como ele é, Adão destroçou tudo. Sabe, diz a palavra de Deus, acho que é lá em Apocalipse, diz que o cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Já leu isso, irmão? Se ele morreu antes da fundação do mundo, por que Jesus ia se assustar com o que aconteceu? Com a queda de Adão, com a destruição de Adão, o mal que Adão causou no homem. Diz que ele peca, e por causa do pecado entra a morte. Ou seja, entre a morte e o pecado vem uma coisa chamada doença, enfermidade. Vem uma coisa chamada praga, maldição. Doença é uma maldição, é uma praga. E Deus, quando tira o povo dele do Egito, ele fala ao povo dele, eu nunca mais vou enviar as pragas que eu enviei ao Egito, nunca mais. Então nenhuma doença que aparece não vem da parte de Deus. Deus não trabalha, Deus não é covarde. Deus está trabalhando na vida do meu marido, na vida da minha mulher, na vida dos meus filhos, colocou um câncer, para quê? A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Ele nos predestinou em amor. Ele não te predestinou por um câncer para Ele saber que Ele é um predestinado, não, a quem Ele quer tocar, Ele toca. Ele fala à igreja de Roma, quem resistiu à vontade de Deus? Quem? Ninguém.
Então, se Deus falar a alguém, Deus falou a você. Esse homem aqui, Eupídio, chegava aqui, fedendo a cigarro, fumar, nicotina pura. Era ou não era, irmão? Purinha. Queria saber, não. Mas quando Deus escolhe alguém desde antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus, aquele que Ele predestinou, esse também chamou. E aquele que Ele chamou, Ele justificou. E o que Ele justifica, Ele glorifica. Então, quando Ele olha um eleito, pode estar na maconha, na cachaça, na droga, aonde tiver. Se é eleito dele, Ele já vê. É predestinado? Eu vou chamar, já justifiquei e vou glorificar. Porque a justificação aconteceu na cruz. Quando Ele morre para carregar. E quando Ele ressuscita, você ressuscitou. Acabou a morte, acabou o medo da morte, acabou, olha, vai para o inferno. Meu Deus, não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que inferno! Que inferno vai ter para ir para a ovelha de Deus? Não tem inferno. Ele nos resgatou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Certo ou errado? Certo. Então vamos lá. Diga, Adão me tornou pecador. Diga, em Adão, os eleitos se tornaram pecadores. Até a chegada de Jesus Cristo. Isto que as pessoas não conseguem compreender. Porque olha o que diz aqui. 14. 5,14. Olha o que diz. Entretanto, reinou a morte desde Adão até quem? Até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram semelhança. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado do mundo. De Adão a Moisés, pecado, morte, condenação. Então estava todo mundo condenado. Antes de Cristo, todo mundo condenado. Ninguém sabia para onde ia. Ai, morreu Elias. Não, Elias subiu. Morreu Eliseu. Morreu Salomão. Ai, vai tudo para o inferno. E agora? Antes de Cristo, estava todo mundo em pecado. Ninguém era inocente. Porque se a morte reinou de Adão a Moisés, então os homens pecaram, absolveram o pecado do primeiro casal, do primeiro homem, mas eu louvo a Deus porque a gente está no melhor período dessa terra, amado. Nós estamos no período depois de Cristo. Diga, depois de Cristo. É o que nós estudamos aqui. É o que nós mergulhamos aqui. É o que aconteceu depois de Cristo. Depois de Cristo, o que aconteceu, pastor? 2 de Coríntios 5,18. Depois de Cristo. 2 de Coríntios 5,18. Achou? Diz assim, 19. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tudo provém de Deus, 18, que nos reconciliou. O que é uma reconciliação? Não sei se você conhece alguma história de algum casal que se separou. Alguém conhece? Alguém que se separou, ficou fora, ou alguma amizade que se rompeu e depois reconciliou-se. Então, para se reconciliar, primeiro tinha que estar conciliado. Ou seja, para alguém
ser reconciliado com uma outra pessoa, primeiro tem que estar junto. Antes eles estavam juntos. Mas eu não me recordo de estar junto com o meu Deus. Claro, porque quando nós absolvemos a natureza humana, nós perdemos a sensibilidade da natureza divina. Quando você estuda a palavra, você começa a exercitar a tua natureza divina. Você se torna mais forte. Quando a tua natureza divina está presente no teu dia, porque as duas naturezas estão contigo, a divina e a terrena, aí vai depender qual dela que você vai levantar de manhã. Quando você se inclina para a divina, tudo é divino, nada te incomoda. Mas quando tu levantas com a natureza, até o cachorro latir, o passarinho cantar, você reclama, porque você está na natureza caída. A natureza caída, ela gosta de confusão, ela gosta de discussão, ela gosta de debate, ela gosta de contenda. Alguém fala um negócio na rede social, está todo mundo nas redes sociais, 99%, tudo na carnal. Eles botam um monte de besteira, aí você lá responde, eles respondem com outra besteira. Por isso que falam e deixa para lá. Deixa falar. Porque se você falar e ele falar, outro fala, eles estão com a natureza carnal inclinada. Se você falar, ele vai falar. Então você vai usar a mesma natureza dele, vai falar. Então vai ficar um duelando com a carne do outro. Vai chegar a lugar quando? Nenhum. Paulo falou, isso só serve para contenda. Contenda só serve para nada, para dividir, para entristecer, para matar a palavra no coração das pessoas. Então quando Jesus fala que ele nos reconciliou, quer dizer que um dia eu estava com Deus, o homem estava com Deus, Deus fez Adão para ele, todos que viessem de Adão estariam seguros com Deus, mas só que nos desígnios de Deus, ele já sabia o que ia se passar, tanto que ele sabia que ia se passar, que ele começou a escolher pessoas para poder aplacar o pecado, ou seja, chamados sacerdotes, sumos sacerdotes, que derramavam o sangue dos animais, aí as pessoas se sentiam perdoadas por aquele período, e logo depois voltava a consciência. Você lembra de João Batista? Eu até brinco, às vezes você vai na praia, se você fica muito tempo na água, teus pés ficam todos enrugados, né? Você imagina os pés de João Batista. João Batista não tinha nem sossego. Ele não tinha nem tempo de comer. Diz que a comida dele era gafanhoto e comia mel. Como é que pode um ser humano viver de mel e gafanhoto? Porque não tinha nem tempo, porque o cara não saía da água, porque ele tinha que batizar as pessoas, para as pessoas se sentirem perdoadas, para as pessoas poderem voltar a conversar com Deus, porque enquanto elas não se batizavam, elas se sentiam imundas. Então, se elas se sentiam imundas, ela não se aproximava de Deus. Então elas acabavam de se batizar, voltava, brigava lá com a mulher e já voltava para a fila de novo para se batizar, para poder se sentir perdoado. Aí voltava para casa, brigava com o filho, e é assim que acontece no dia de hoje. Tem gente que discute em casa com a mulher, ou com o marido, ou com o filho, não vem para o culto. Meu Deus, o que tem a ver o adorar a Deus com o meu problema que eu tive com a minha mulher, ou com o meu vizinho, ou com alguém? Eu tenho que saber dividir. Paulo falou que a palavra de Deus, ela é uma espada que ela divide. Você tem que saber dividir. Não deixa Deus pagar o pato das tuas incertezas, das tuas variações, porque o homem varia de mente, sabe, está bem, daqui a pouco está mal. Não deixa o estar bem, estou com Deus, estou mal, me escondo. Então você tem que estar, adorar, louvar, na saúde, na tristeza, na alegria. É um casamento. É um casamento. Você com Deus tem uma aliança contigo, e você tem uma aliança com Deus. Amém? Então, quando você pensa em reconciliação, você pensa, alguém estava junto, veio um tal de pecado, separou o homem ficou período imenso separado de Deus. Até a chegada de Jesus, o homem estava separado de Deus. Para você ter a ideia, o único que chegava diante de Deus com muito medo eram os sacerdotes.
Ai, desculpa a expressão que eu vou usar. Eles deviam ir com as pernas tremendo e se borrando de medo. Porque eles pensavam, eu falei isso, eu pensei aquilo, sabe, eu disse aquele negócio, sabe, e eu pensei aquilo, e eu agi daquele jeito, e eu falei, eu vou morrer. Então já pensava que ia entrar naquele lugar e ia morrer. Olha o pavor. Quem gostaria de entrar, chegar perto de Deus e morrer? Ninguém. Então é assim que está a humanidade. Eles buscam Santo Antônio, São Jorge, Maria, Mateus, essas de santo de madeira, porque esse santo você pode entrar na presença dele de qualquer jeito. Porque eles têm boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não enxerga, diz o Salmo, né? Então, quando você conhece o verdadeiro Deus, você começa, como é que eu vou fazer para falar com Deus? E se a tua mentalidade for uma mentalidade que você está inimigo de Deus, porque aqui em Romanos 5,10, veja aí, Romanos 5,10, Romanos 5,10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler de novo. Porque se nós, quando inimigos de Deus, por que inimigo de Deus? Porque o pecado que matou Adão, afastou Adão, Sabe o que Deus fez com Adão? O que Deus fez com Adão, quando ele pecou? Mandou ele embora. Não foi isso a história? Tirou ele do paraíso. Tirou ele do lugar onde Deus colocou ele para viver. Ele falou, não, você não vai ficar mais aqui, cai fora. E sabe o que ele fez? Em todas as entradas do paraíso, ele colocou anjos com espada de fogo. Se ele ou ela tentasse voltar, matavam eles. Então, o homem falhou, fracassou, Deus expulsou. Então, aquele homem se tornou o inimigo de Deus. Deus falou, eu não quero inimigo aqui. Cai fora. Mandou-lhe embora. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para morrer de trabalhar. Se você perceber, o trabalho veio como castigo. Quem já leu isso? O trabalho veio como castigo. Quando Deus coloca o homem, fala assim, aí está aí as vacas, está aí as frutas, está aí, é tudo seu. Fracassou? Agora, do suor do teu rosto, meu malandro, tu vai trabalhar para comer. Trabalho não é bênção de Deus. Lá atrás não é bênção de Deus não, amado. Trabalho é castigo. O homem foi castigado com trabalho. Porque às vezes as pessoas pensam que, tem que trabalhar. Não, você tem que produzir. Você tem que produzir, você tem que semear e colher. Porque se você trabalha e você só trabalha e você não vê colheita, você é um escravo. Você é um escravo. Porque só os escravos trabalhavam e não via colheitas. Não via, plantavam com trabalho e não via colheita. Então o homem, Deus pega o homem, joga ele fora, manda ele embora, expulsa, faz desse homem se tornar, agora você é inimigo meu, você não quer você aqui. E se tentar voltar, vai morrer. Vai tomar-lhe uma espadada do anjo, vai estar na porta, não está escrito assim. Alguém já leu isso? Alguém já leu? Que fica um anjo guardando a entrada, para que eles não voltem. Agora vai trabalhar, vai plantar, vai colher, vai capinar. E você, mulher, vai sentir dor na hora de ter filho. Deus ia preparar a mulher para gerar filhos. Germinou, cresceu, deu uma respirada, saía, não sentia nada. Já saía jogando bola. Agora não, agora tem que ficar, costurar, e fica lá, anda, parece que está toda colada, né? Não é verdade? Por causa foi uma maldição, foi um castigo que Deus deu ao homem e à mulher. Aí o homem e a mulher
ainda se sentem afastadas de Deus, ainda se sentem que Deus está com raiva delas. Deus não quer que eu chegue perto dele. O que eu faço? Eu pago R$1.000 para o bispo levar o meu pedido para Deus falar com o bispo e depois, sabe, fazer aquela maracutaia que você sabe que eles fazem. Então eles colocam Deus distante e te diz que você é um pecador miserável, e quando você se sente um pecador miserável, você não tem coragem de chegar a Deus, nem tem coragem nem de ler a palavra, porque você não, eu vou ler, mas não vou entender nada, Deus não vai querer que eu entenda, porque eu sou inimigo dele. Que a tua mente, a mente do homem já está preparada para como inimigo de Deus, mas a Bíblia está dizendo aqui, porque se nós, quando inimigo de Deus, versículo 10, fomos reconciliados, diga, reconciliados. Então, éramos inimigos e ele nos reconciliou. Diz, como é que foi essa reconciliação? Fomos reconciliados com Deus mediante o quê? A morte de Jesus. Então, a morte de Jesus, os pecados caíram sobre o Senhor. Ele falou, agora, diz o profeta Isaías, antes de acontecer isso, ele falou, 53, disse, e ele ficou satisfeito pelo seu trabalho. Ele viu o trabalho que ele fez, antes de fazer, já viu o trabalho que ele fez, diz que ele ficou satisfeito, ou seja, ele levou o pecado, a maldição, a doença, a miséria, a pobreza, tudo que é coisa ruim, ele levou sobre ele. Você tem direito de ter vida. O que tem dentro de nós, amado, não mude isto, é vida, irmão. Se você recebeu o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você recebeu a vida. Por isso ele falou, todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, amados, são deuses com letra minúscula. Ah, pastor, isso aí é muita heresia, pastor. O senhor tem que falar igual aos outros, que a gente tem demônio, e o senhor vai tirar o capeta da minha cabeça. Põe a mão, pastor, e puxa meu cabelo, como fazia lá naquela igreja de doido lá, e nunca tirava o capeta. Mas a verdade chega, e a verdade liberta. Distantes, então, inimigos, separados. Aí ele diz, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, a hora que você quiser falar com Deus, pode falar. Ah, pastor, tem que me preparar. Pastor, hoje eu falei um monte de besteira, hoje eu fiz umas coisas erradas, então hoje eu não vou falar com Deus. E assim, você faz isso. Eu sei que tem pessoas aqui que fazem isso. Deixa de falar com Deus porque falou uma besteira, fez uma besteira, se comportou de uma maneira errada. Não faça isso, irmão, você já foi reconciliado com Deus. Você pode trocar ideia com Deus, eu falo com Deus como se eu estivesse falando com um amigo. Ó Deus, olha, tá vendo esse povo aí? Está me enchendo a paciência. O senhor sabe que eu sou um cara agitado, se eu for lá, o senhor sabe o que eu posso fazer. O senhor sabe, eu falo assim para ele. Eu não tenho cerimônia, eu estou reconciliado com ele. Acabou a briga, não tem briga, eu não preciso vir com medo. Oh Deus, dá licença, dá licença, dá licença. Não precisa disso. Você já foi. Jesus já pagou o preço de você estar bem com Deus. Já acabou, não tem dívida. Não. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Isso, irmão, dá glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. 2. Colossenses 2. Colossenses 2, 8 em diante. Cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, não segundo Cristo. Porque existe muito isso aqui na obra de Deus. Filosofias, sutilezas, tradição dos homens, rudimento do mundo. Não, nada a ver com Cristo.
Oh, a igreja é a igreja de miserável. Oh, a igreja é o vermezinho de Jacó. E é o povo, tá tudo, Deus tá com raiva de vocês. Deixa comigo, eu vou orar por vocês. Oh, eu vou, vê como é que eles falam. Eu vou orar por vocês. Pode deixar que eu vou orar por vocês. Quando eles fazem isso, eles se separam mais e mais de Deus. Toda pessoa que fica ouvindo um pastor falar, pode deixar que eu vou orar por vocês, sabe o que a pessoa faz? Deixa ele, né? Se ele for falar com Deus, Deus matar, mata ele. Porque se eu for lá, Deus me mata, porque eu estou todo errado. Deus não veio buscar os certos, Deus veio transformar os errados. A palavra nos dá uma boa consciência. Quando você começa a receber a palavra, você começa a ter uma boa consciência. Você começa a ver aonde você está fracassando, aonde você tem que mudar, aonde você vai melhorar. E você melhora, você está melhorando. Quem sabe disso? Quem pode dizer, eu estou melhorando? Nós não estamos 100% ainda, só quando Cristo vier que estaremos 100%. Nós estamos nos aperfeiçoando, estamos melhorando. Então, 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habitava toda a plenitude da divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito habitavam em Jesus. Estava ali. Pastor Mãe, naquela noite lá, naquele dia que Jesus estava morrendo, Jesus olhou para cima e falou, por que o Senhor me abandonou? Não foi isso que ele orou? Por que me abandonastes? Eu vi ali, eu percebo ali, quando Jesus faz essa oração, por que o Senhor me abandonou? Por que ele usou essa expressão? Porque quando ele estava na terra, morto, ele falava, os caras estavam mortos, dormindo, ele falava, acorda, acordava. Ele usava o poder de um Deus, para dar vida. Só Deus pode dar vida. A pessoa está morta, ele levanta. Então, o corpo leproso fica curado. Então ele estava ali como Deus, estava ali Deus ali, encarnado num homem. E como é que ele chega na cruz e ele diz, por que me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Eu percebo a seguinte intenção daquele momento ali. O Espírito de Deus sai de Cristo, ali ele fica só o ser humano. Por que Deus tinha que sair de dentro dele para ele... Aí ele fez a oração porque me abandonou. Porque se Deus estivesse dentro dele, ele não poderia morrer. Se Deus estivesse dentro dele, ele não poderia morrer. Então Deus tinha que sair. O Espírito diz que ele nos reconciliou. Deus estava em Cristo, ou o Espírito de Deus no corpo, saiu. O poder de Deus saiu e ficou ali um homem, como você, como eu, ser humano, vazio, sem nada. E aí ele morre, porque se Deus estivesse ali dentro, não podia morrer. Por isso que ele falou, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, ou seja, aí o Espírito volta no corpo de Jesus e ressuscita Jesus. Jesus ficou 3 dias no sepulcro, o corpo ficou ali. Se fosse ver lá, prendeu lá, enterrou lá no túmulo, abre aí para a gente ver. Ele estava lá, segundo dia ele estava lá, primeiro dia ele estava lá, segundo dia ele estava lá. No terceiro dia, o Espírito daquele que ressuscitou, entrou de novo e saiu, tirou ele do túmulo. Oh, glória a Deus, amado, glória a Deus. Não sei se você entende isso, eu recebo que você entenda isso um dia, em nome de Jesus. Então diz aqui, versículo 10, também nele estás aperfeiçoado, olha, também nele estás como? Aperfeiçoado na boa obra, na palavra. Ele é a cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, aquela circuncisão que era feita nos judeus no passado, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa circuncisão de Cristo é na mente. Quando você recebe a palavra, você recebe uma circuncisão. Ou seja, você recebe uma marca. Você não é marcado pela circuncisão que era feita no homem, é uma marca que agora, essa circuncisão antigamente só alcançava os homens. Essa circuncisão em Cristo alcançou todo mundo, homens e mulheres, porque as mulheres não eram circuncidadas. Se elas não eram circuncidadas, não pertenciam a Deus.
Você entende? Por isso que a circuncisão é na mente. Todos quantos recebem, macho e fêmea, recebe Cristo, circuncidado. Aqui. 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele, no batismo, não é o batismo nas águas, no batismo de Cristo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, viu? Nós fomos sepultados junto com ele, depois ressuscitado mediante a fé, ou seja, morremos com ele e ressuscitamos com ele. 13. E a vós outros que estavas mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando quem? Quantos? Essa palavra todos é todos. Todos o que, pastor? Todos os pecados que você cometeu, todas as falhas que você cometeu, todas as falhas que você comete, todas as falhas que você vai cometer, eu e você, já estão perdoadas. Eu não preciso, irmão, quanto tempo eu já gastei na minha vida, irmãos, eu era um homem que me deitava com a cara no chão e ficava chorando, meu Deus, me perdoa que eu pensei aquilo, que eu falei aquilo, que eu me comportei aquilo, que eu pus o dedo assim para o outro, que eu fiz assim, que eu virei a boca, que eu levantei o queixo. Então eu me condenava, como você fazia. Às vezes a gente perde um tempão podendo dar graças, a gente perde tempo com coisas inúteis, que ele fala, olha, eu perdoei vocês, a vossa transgressão e os vossos delitos. 14, tendo cancelado ou não está cancelado? O que é um cancelamento? Quem é que já teve alguma coisa contra você e foi cancelado? Estão te cobrando ainda? Por quê? Foi cancelado. Se Deus cancelou, você acha que ele cancelou e depois, olha lá, moleque, olha o que você está fazendo aí, rapaz, estou de olho em você, mulher, olha o pensamento que você está aí, olha lá, hein? Porque ele cancelou, e diz que era um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Diz que ele removeu da onde? Da minha vida, removeu inteiramente, e encravou aonde? Não é na cruz, na madeira, quando fala cruz, está falando nele, encravou nele, nosso pecado não está na cruz, nosso pecado caiu sobre ele, meu Deus, removeu, diga-se, removeu, inteiramente. Adão me tornou pecador, Jesus removeu inteiramente. Então, como é que eu vou andar? Eu vou andar com a mente de Adão, a mente de Moisés, ou eu vou andar com a mente de Cristo? Aí você decide. O que a igreja faz hoje? Mente de Moisés. Não, eu não estou bem com Deus não está feliz comigo, não está mesmo. Irmão, ora por mim, tá? Ora por mim, porque hoje, se eu falar com Deus, Deus vai me bater na minha cara, vai me chutar, vai me espancar, porque Ele está muito triste comigo, Ele está aborrecido, porque Ele vai jogar na minha cara. Ele não vai jogar nada, porque Ele está dizendo que Ele fez o quê? O que Ele fez? Cancelou. Você acha que Deus é você? Sou eu? Como nós agimos às vezes com nossos filhos? Ou o marido age com a mulher age com o marido? Você acha que Deus é isso? Nada disso. Não julgue Deus pelo que tu és, pelo que tu faz. Não analise Deus. Se Ele falou que Ele cancelou. Faz uma besteira com teu marido ou com tua mulher, ele vai, cancelei. Quando qualquer briguinha vai, já vai você de novo, vai fazer de novo, né? Vai fazer de novo. Duvido que Deus faz isso, amado. Duvido. Então não pense que Deus é você, eu sou Deus, o meu comportamento indica o comportamento de Deus. O que indica o comportamento de Deus é a palavra dele. Amém? Você está recebendo isso, irmão? Está entendendo essa palavra? O Espírito está te mostrando de verdade? Então receba isso em nome de Jesus, assim seja, assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo.
para a glória de Deus. Vamos dar um aplauso com bastante alegria para o Senhor. Vamos? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Fica de pé. Nós temos agora 7 minutos